Olá, tudo bom, gente? Vamos iniciar uma nova disciplina aqui, tá? Que é Introdução à Física e à Química, tá bom? Então, vou começar aqui com vocês. O que uma pedra, uma planta e um animal têm em comum? Todos são feitos de matéria. O que a luz que ilumina o ambiente, o calor e o som do canto de pássaro têm em comum? Todos são tipos de energia. Mas o que é matéria? Energia, o que é? Matéria, corpo, massa e volume. Um corpo pode ser entendido como uma porção limitada de matéria, uma pedra, uma árvore, um animal ou um planeta são exemplos de corpos. A massa pode ser definida como a quantidade de matéria existente no corpo. A massa de um corpo pode ser expressada em unidades, como miligrama, grama, quilograma ou tonelada. Exemplo: 1 miligrama de insulina, 200 gramas de queijo, 1 quilo de arroz e 1 tonelada concreto. Para medir a massa de um corpo, podemos usar a balança. Este instrumento compara o corpo cuja massa se quer saber com outra cuja massa é conhecida. Esta é chamada massa padrão. Por exemplo, considere a massa padrão 1 quilo. Ao indicar a massa de 60 quilos de uma pessoa, a balança comparou a massa padrão com a massa da pessoa. Registrou então que a massa da pessoa é 60 vezes superior à massa padrão. E o que indica o volume de um corpo? Indica o espaço ocupado pelo corpo. O volume pode ser expresso em unidades como mililitro, litro, metro cúbico, entre outros exemplos. Chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, gente, ficou bem definido, bem claro sobre isso. Matéria é aquilo que tem massa, né? Cor, ocupa um lugar, essa massa ocupa um lugar em determinado espaço. Energia pode ser facilmente percebida. Qualquer movimento dos nossos músculos exige energia. Para manter nosso corpo aquecido ou simplesmente para sobreviver, precisamos de energia. A energia está presente em todos os seres vivos e em fenômenos naturais, como o ciclo da água, da natureza e os ventos. Não é muito fácil definir energia, mas ela pode ser facilmente percebida pelos nossos sentidos. Por enquanto, basta reconhecer alguns tipos de energia, como a luz, o calor, o som, aí a energia química dos alimentos. Como exemplo, o álcool e o biodiesel são fontes alternativas de energia. Então, vamos explicar um pouquinho isso? O crescimento das vendas de carros bicombustíveis que podem ser abastecidos de álcool de gasolina e o crescente interesse mundial por fontes alternativas de energia mais baratas e menos poluentes que o petróleo são fatores que favoreceram os investimentos na produção de álcool no Brasil. Os Estados Unidos produzem álcool do milho, mas ainda não a utilizam em larga escala. No Brasil, o álcool etílico é produzido do açúcar, extraído da cana-de-açúcar. Nosso país já é líder mundial na produção de álcool obtido da cana-de-açúcar. Para isso, ele tem alguns grandes trunfos, como área suficiente para o plantio, né, da cana-de-açúcar, agricultura moderna e competitiva, e tradição na produção de açúcar e álcool. O biodiesel, assim como o álcool etílico,
é um combustível renovável. Ele é obtido de alguns óleos vegetais, como o de girassol, o de mamona, o de soja e o de babaçu, e pode ser utilizado em motores a diesel. Desde janeiro de 2010, o percentual obrigatório de biodiesel em todo óleo diesel obtido em petróleo, em combustível fóssil, comercializado no Brasil, é de 5%, o que representa um novo marco para o país em relação ao uso de fontes alternativas de energia. É o chamado B5, mistura 5% biodiesel e 95% de diesel comum. Hoje, a mistura é um pouquinho maior. Tá? Então, combustível fóssil, material que se formou há milhões de anos pelo processo de fossilização e que atualmente é usado como fonte de energia por combustão. Carvão mineral, são os exemplos, né? Carvão mineral e petróleo. Perfeito? Sob a perspectiva atual, a produção e o uso de biodiesel em todo o mundo se sustentarão enquanto não resultar na invasão de áreas como a floresta amazônica ou na disputa com culturas de alimentos. No Brasil, a soja é o grão mais utilizado na produção de biodiesel, em razão de sua extensa área de cultivo, certo? Então, gente, olha só, é importante entender, né, a ideia aqui dos nossos estudos, né, de dar essa base para o que nós vamos estudar de química e física, é que já tem outras fontes de energia sendo utilizadas para diminuir a queima, né, desses combustíveis. Mas a escala ainda é muito grande. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos entrar em átomos e moléculas. Perfeito? Vamos passo a passo, devagar, para entendendo que quando nós formos estudar a nossa famosa física quântica, vamos ter que passar por um bom processo de química e de física, a mecânica também, para poder, né, entender direitinho o processo da física quântica. Perfeito? Então, até a próxima aula.